Mas para a escola particular não passou. Tem o Senado ainda. Boa noite a todas, boa noite a todos. É uma alegria nós estarmos aqui hoje, ainda que seja uma alegria que a gente precisa conter um pouco, né? Mas é muito importante a conversa que nós vamos ter aqui hoje com o deputado federal Rogério Correia e com a deputada estadual, professora Beatriz Cerqueira. Nós vamos dialogar sobre o processo que foi a aprovação ontem na Câmara Federal do Fundeb permanente. Todos nós que pudemos acompanhar o processo de votação ficamos agoniados, né, porque havia toda uma artimanha do governo Bolsonaro para tentar, junto com o Paulo Guedes, para tentar desconstruir todo um esforço de anos de debate, de milhares, centenas de audiências públicas em torno da importância e do significado do Fundeb, e que ontem eles queriam destruir todo esse processo e destruir o financiamento da educação pública no Brasil. A verdade é essa. Mas, felizmente, o conjunto dos trabalhadores, das trabalhadoras em educação, dos estudantes, de todos aqueles homens e mulheres comprometidos com a educação pública de qualidade no Brasil, prevaleceu. Houve uma intensa mobilização social que foi fundamental para que ontem a gente tivesse o gosto de ver aprovado o Fundeb permanente. Então, é com muita alegria que nós estamos aqui hoje. Uma alegria, como eu disse, contida, porque nós ainda temos o processo no Senado. E nós não podemos deixar de estar vigilantes, atentos, porque a retirada de direitos nesse país, ela acontece assim, num piscar de olhos, né? Então, precisamos manter a mobilização. Mas é sobre isso, então, que vamos conversar, e nós iniciamos com o deputado Rogério Correia, que foi um combatente fundamental, muito importante ontem, junto com os demais parlamentares comprometidos com a educação pública nesse país. É com você, Rogério. Obrigado, Neila. Pessoal, a Neila falou conosco agora, você já conhece, a Neila Batista, foi nossa vereadora em Belo Horizonte, está na assessoria minha e da Bia, né, como deputada estadual. Então, um prazer, viu, Neila, ter você aqui, te agradecer pela mediação aqui da nossa live. Cumprimentar a nossa guerreira, Beatriz Siqueira, nossa Bia, sempre muito combativa, que está tendo um trabalhão, que ela vai falar para a gente também daqui a pouco, na anti-reforma do Zema, né, de destruição do serviço público. É um assunto também que nós vamos tocar nele. Então, é um prazer estar aqui com vocês. O pessoal já está chegando na live, nós já estamos com bastante pessoas, já podem ir reproduzindo para os demais. Queria agradecer aqui, ó, Leopoldina já está presente, Vardinha presente. A turma não para não, Bia. Aqui Belo Horizonte presente, Betânia mandando um abraço para a Bia, para mim. Então, nós vamos já começar a nossa live, o nosso assunto. Bem, pessoal, primeiro eu queria dizer o seguinte, olha, vitória estratégica ontem, viu? Foi muito importante essa vitória. Eu queria comemorá-la aqui com vocês, porque é uma vitória da educação pública brasileira. Essa é uma vitória que vem sendo construída no Brasil há mais tempo e que agora nós estávamos numa encruzilhada. Ou seguíamos com a educação pública ou ela seria interrompida de forma abrupta. É isso que estava em jogo. Desde 88, quando fizemos a Constituição, que nós cravamos lá que o Brasil teria uma educação pública de qualidade, da creche à universidade, essa luta nunca parou. E nós tivemos, posteriormente a isso, o Fundef, né? O Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental. É bom a gente falar um pouco da história, né, Bia? Porque as coisas não começam agora. E a gente precisa compreender como é que foi a evolução do sistema educacional brasileiro público. Então, o Fundef, ele foi de 1900 e
96, ainda com o presidente Fernando Henrique Cardoso, nós instituímos, na época, depois de muita batalha dos movimentos sociais, o Fundo de Educação Fundamental. Esse Fundef era, então, para a primeira ou oitava série. E ele colocou na escola pública brasileira os estudantes e um conteúdo, né, da escola para o ensino fundamental. Então, foi um fundo importante. E, em 2007, aí no governo do presidente Lula, nós cravamos o Fundeb. Aí este fundo já abrangendo, além do ensino fundamental, a educação infantil, o ensino médio, o ensino profissionalizante, educação de jovens e adultos, um passo fundamental para a universalização do ensino da creche até o ensino médio. Uma conquista histórica, repito, em 2007. E esse Fundeb, ele tem a permanência até este ano de 2020. Eram 13 anos para a gente ver qual foi o desenvolvimento disso. E agora, se nós não votássemos esse fundo na Constituição este ano, se não votarmos, porque ainda falta o Senado, nós ficaríamos sem o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Bem, felizmente, ontem, nós conseguimos aprová-lo com um recurso maior da União, então passou-se agora de 10% para 23%. Nós, através das entidades da educação, queríamos um recurso da União de 40%, mas alcançamos 23%, que foi uma grande vitória. Desses 23% da União, então, que eram 10%, passa para 23%, 5% fica para a educação infantil. E garantimos ainda que, no mínimo, 70% é para pagamento de pessoal de todos os trabalhadores da educação. Somado a este Fundeb permanente agora, ele passa a ser para a Constituição para sempre. Ele não tem duração, foi uma outra vitória importante. E mais a resistência na universidade, nós concluímos com a vitória que é ainda maior, porque ela só foi possível com a derrota do governo Bolsonaro. Me permita alongar só mais um pouquinho, mas é preciso dizer isso. O governo fez de tudo para derrotar o Fundeb. Primeiro, não queria votar. O ministro Weintraub, que estava anterior a esse ministro, Weintraub, que fugiu, né, agora para os Estados Unidos, ele não queria, ele não dialogou, ele não discutiu com o Congresso Nacional, ele simplesmente ignorou e trabalhou o tempo inteiro para que não houvesse essa votação. Eu falo isso como membro que fui da comissão especial que examinou a PEC. Durante todo o tempo, nós debatemos o tema, construímos, junto com as entidades, o movimento social no Brasil inteiro, o relatório que foi feito pela professora Dorinha, e o governo nunca participou deste processo. Tanto é que ontem vocês viram que as viúvas do Weintraub, né, que são aqueles do PSL mais radical, não votaram. 8 deputados fizeram questão de marcar a posição e não votar. Um, inclusive, aqui de Minas Gerais, mas foi a turma mais brava do bolsonarismo que não queria aprovar. E, na última hora, entrou em jogo o ministro Paulo Guedes. Aí o Paulo Guedes queria desarticular o relatório construído pela professora Dorinha. O que ele tentou? Que o Fundeb só entrasse em 2022 e, portanto, em 2021 não existiria recurso. Imagina, isso já levaria a educação para baixo e, evidentemente, recuperá-la seria uma dificuldade imensa. Também tentou colocar o recurso que nós estávamos destinando da União a mais para o Fundeb para a Bolsa Família. Queria vestir um santo e desvestir no outro, tirando dinheiro da educação pública para a assistência social, que, evidentemente, atrapalharia todo o crescimento do Fundeb. Depois, tentou desvincular do pagamento pessoal, ou seja, o Fundeb não podia pagar pessoal. Ora, a essência do Fundeb é exatamente melhorar a qualidade de ensino através dos planos de carreira, do piso salarial. Então, era desarticular a essência do Fundeb. Depois tentou fazer com que o Fundeb pagasse aposentadoria, tivesse com o dinheiro do Fundeb o dinheiro da Previdência Pública, que eles querem destruir, e depois queria pegar dinheiro do Fundeb para isso.
No final das contas, ainda tentaram a jogada do voucher. É um nome bonito para a antiga Bolsa de Estudo. Então, queria que a educação pública, o dinheiro da educação pública, fosse para a educação privada através do voucher. E, na última hora, tentaram retirar da Constituição o conceito do custo-aluno-qualidade, que é essencial para você saber qual será o recurso que vai sustentar a educação pública. Então, esse conceito de custo-aluno-qualidade é fundamental e nós conseguimos manter. Olha, vocês viram, pessoal, eu vou passar para a Bia já, mas é bom colocar um pouco dos bastidores para vocês. Vocês viram que a sessão começou a demorar? A sessão não começava, nós, deputados da oposição e da esquerda, falando, e o governo e os deputados do Bolsonaro boicotando a sessão. Então, eles não davam quórum. Então, nós iniciamos a sessão, ia falando, tinham lá 250 deputados, depois passou para 260, e quanto mais nós cobrávamos a presença dos outros deputados, e quanto mais vocês mandavam para os deputados os zaps, os e-mails, etc., aí começou a crescer o número de deputados no painel. Aparece lá o nome dos deputados em amarelo. Aí cresceu para 300, 360. Aí, quando um deputado de um estado via que o outro foi aniversário dele, ele ia também. Quando nós assustamos, passou de 400. Falei, agora vai. Aí chegou 450, 500 deputados. Ali a gente viu que o centrão que sustenta o governo Bolsonaro não aguentou a pressão. Foi fundamental o que vocês fizeram. Aí eles apareceram. Apareceram e o resto vocês viram, o debate que foi feito, as emendas, etc. Foi muito importante também a pressão dos governadores. 20 governadores fizeram um manifesto favorável ao Fundeb. O Zema, evidentemente, não assinou, não pediu pelo Fundeb, e Minas Gerais é um dos estados que mais ganha com o novo Fundeb. Quase 200 municípios vão ganhar recursos a mais, são os municípios mais pobres, e isso é em torno de 1,5 bilhão que vem a mais para a educação em Minas. E a porcaria do Zema nem para pedir aos deputados para votar o Fundeb, pelo contrário. O partido dele e os deputados do Novo o tempo inteiro pressionando para não votar. Então, nos bastidores, a gente foi vendo este volume crescer com a pressão dos governadores, a pressão dos militantes da educação, dos trabalhadores da educação, de estudantes. A UNE foi para frente do Congresso. Ô, gente, foi histórico ontem, foi muito bonito. Foi uma vitória estratégica, pois essa vitória garante para a educação pública, daqui para frente, que ela tem recursos e ela pode se planejar independente deste governo. Claro, falta o Senado, mas uma coisa eu queria dizer para vocês que o pessoal está confundindo. Não depende mais do presidente Bolsonaro, ainda bem, porque ele não tem poder de veto, porque é emenda constitucional. Então, aprovada a emenda constitucional, essa emenda ela é promulgada pelo presidente do Congresso, que é o presidente Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso, e, a partir daí, ela passa a valer a partir de 2021, quando extingue este Fundeb. Bem, então, agora, pressão no Senado, viu? E parabéns a todos e todas que, neste militar que possibilitou a nossa vitória. Seu áudio, Neila. Muito bem, muito bem. Eu uso o microfone. Vocês desculpem eu demorar, Bia, mas eu queria passar um relato do que aconteceu. A Bia agora vai falar um pouco para a gente também, claro, desse processo de acompanhamento, de luta que ela participou ativamente em relação ao Fundeb, mas ela também vai dizer do que nós estamos vivendo aqui em Minas Gerais, o que nós estamos encarando, porque são lutas em todas as áreas, em todas as frentes, e aqui em Minas a gente tem, para dizer o mínimo, um governador que é covarde, que é capaz de pressionar os trabalhadores, os servidores públicos, em plena pandemia, com uma proposta indecente de reforma da Previdência, que é muito mais do que isso, e, além de tudo, é incapaz de defender os interesses do povo de Minas Gerais frente a esse desgoverno Bolsonaro. Ele, que é um aliado desse desgoverno,
que não conhece e não tem a menor preocupação com o povo de Minas Gerais. Então, é com você, Beatriz. Boa noite, Neila. Boa noite, Rogério. Agradecer a gentileza aí do convite para que a gente possa conversar mais uma vez, né? É um instrumento que a gente tem de ter acesso às pessoas, muita gente aqui da educação nos acompanhando e de várias regiões do estado. Então, primeiro eu queria dizer que eu lamento muito que Minas Gerais, que tem uma importância política e histórica no país, né, na política do país, não tenha participado, através do seu governador, desse importante processo de conquista, que é ter uma vinculação de recursos para a educação básica na Constituição. Ontem o governador justificou que não era a assinatura na carta que definia a importância, mas o engraçado, Rogério, é que quando foi a reforma da Previdência, o governador atuou ativamente. O governador fez carta para os deputados federais, que eu vi uma cópia, defendendo a reforma da Previdência, pedindo que os deputados incluíssem estados e municípios na reforma da Previdência, que estava em tramitação no Congresso Nacional, atuou, né? Ele se posicionou, atuou, e quando foi num assunto tão relevante para a educação básica pública, que diretamente traria mais recursos para quase 200 municípios, além da manutenção, né, do Fundeb, que é importante para todos os municípios e para todos os estados, o governador não teve um comportamento de defesa do Estado e dos seus municípios. Eu quero lamentar, porque ele foi um dos governadores que não assinou a carta, mas não foi só não assinar a carta, né? Ele não se movimentou, ele não atuou politicamente. Enquanto nós começávamos a semana nessa mobilização, o governador tentava jogar a população contra o servidor público, em mais uma live, em mais uma entrevista, atacou as entidades sindicais, atacou os servidores públicos. É realmente difícil de entender, no momento que nós estamos vivendo, um governador que deveria ter se somado à luta por mais recursos para a educação, porque, na verdade, uma das questões fundamentais dessa conquista, além da sua própria constitucionalização, é aumentar a participação da União no financiamento da educação básica, né? E como explicar que um governador não tenha achado essa pauta uma pauta relevante para que ele pudesse se envolver, e a justificativa dele que deixava a cargo do Congresso, né, esse debate. Então, eu queria primeiro deixar essa minha manifestação. Segundo, que eu acho que a aprovação da PEC na Câmara dos Deputados foi uma importante demonstração, um importante avanço da bandeira e da luta pela educação pública, porque nós sabemos que existe uma disputa de empresas pela privatização da educação. Então, a ideia do apagão em 2021, né, que era o que o Bolsonaro estava propondo, quando ele, 2021, ano que vem, quando ele viu que era impossível impedir a aprovação, era o tempo para que tudo pudesse ser privatizado. Era o tempo para a transferência da educação como direito para uma educação como mercadoria na educação básica. Então, assim, essa conquista, essa votação na Câmara dos Deputados, ela teve um significado, teve vários, né? Mas do ponto de vista estratégico da defesa da educação pública no país, ela foi fundamental para as próximas gerações, porque nós impedimos o avanço da privatização da educação básica com a garantia na Constituição da vinculação de recursos. Então, eu queria dizer isso. Queria agradecer todos os deputados federais mineiros que se manifestaram e votaram favoravelmente. Me parece que um deputado, né, não votou a favor, mas o conjunto, né, da bancada mineira se posicionou favorável. Acho que isso, a bancada fez o que o governador não fez, assim como nós, na Assembleia Legislativa, também fizemos o que o governador deveria ter feito, que foi nos posicionarmos. Nós entregamos o deputado Rogério Correia, junto com a deputada Margarida Salomão, nos ajudaram e nos acompanharam na entrega, em nome da Assembleia Legislativa, de um documento que nós denominamos de Carta do Parlamento Mineiro, em defesa da PEC 15 e da aprovação
do Fundeb. Então, naquela época, nós já pressionávamos para que a PEC fosse pautada na Câmara dos Deputados e entregamos o documento assinado por 67 deputados ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia. Então, nós, em Minas, enquanto Assembleia, através da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, fizemos esse trabalho, fomos eu e o deputado Betão a Brasília fazer essa entrega e esse posicionamento, falando em nome de Minas Gerais, em defesa da votação da PEC 15 e em defesa do Fundeb permanente. Acho que esse momento vitorioso que nós vivemos, nós precisamos intensificar essa mobilização em relação ao Senado, já cobrar o posicionamento dos senadores mineiros em relação à PEC, a agilidade na sua aprovação, porque o tempo está curto, né? Nós temos um semestre para isso, para evitar um apagão na educação pública que o governo Bolsonaro quer fazer. E aqui em Minas, nós temos uma tarefa já para o próximo semestre. Eu digo próximo semestre, nós estamos finalizando julho, né? Aqui a nossa agenda é uma agenda de resistência, né? O governo Zema encaminhou a reforma da Previdência para a Assembleia Legislativa, com um plano muito claro de ter essa reforma aprovada até o final de julho. Os sindicatos se mobilizaram, as categorias se mobilizaram, nós atuamos no âmbito da Assembleia Legislativa, né, nossa bancada, nosso bloco parlamentar, e impedimos que esse plano se concretizasse. Mas aí eu quero deixar, Rogério, eu quero aproveitar a oportunidade para deixar os próximos passos dessa luta aqui no Estado. Primeiro, dizer da importância de impedir a aprovação da reforma da Previdência, porque o governo federal nos ensinou que eles querem passar a boiada. E passar a reforma da Previdência no Estado significa, na sequência, a reforma administrativa. Porque o governo Zema mandou tudo junto, a Assembleia, na Comissão de Constituição e Justiça, separou a reforma da Previdência, seguiu a tramitação, a parte administrativa e sindical foi separada, ganhou um novo número de projeto de lei complementar e de PEC, e vai ter uma tramitação separada. Então, essa parte ela não acabou, né? Ela não foi vencida. Nós conseguimos foi ganhar um tempo com esse desmembramento, muito pela atuação do nosso bloco parlamentar também, que fez essa pressão dentro da Assembleia Legislativa. A reforma da Previdência, ela se divide em uma mudança na Constituição, que é uma PEC, a 55, e a mudança através de lei complementar, que é o projeto de lei complementar 46. São tramitações diferentes. A PEC, ela tramita na Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou numa agilidade, eu fiz até as contas aqui, sabe, Neila? Porque foi tão rápido, Rogério. Não sei se você vivia essas coisas no seu tempo, mas aqui, ó, até a votação na Comissão de Constituição e Justiça, entre a Assembleia ter recebido e ter votado, foram 8 dias úteis. 8 dias úteis. Enquanto tem projetos de lei, PECs, que estão na Comissão de Constituição e Justiça desde o início de fevereiro de 2019. Mas essa proposta só demorou 9 dias para passar na Comissão de Constituição e Justiça. Em 3 reuniões, sem nenhuma audiência pública, sem nenhuma escuta, além dos próprios deputados. E demorou 10 dias para a votação, 10 dias úteis, para a votação na segunda comissão de administração, que foi a Comissão de Administração Pública, no caso do projeto de lei complementar. Então, a PEC, ela passa por uma comissão de Constituição e Justiça e uma comissão especial, depois a plenário. Então, a PEC agora está na comissão especial. E o projeto de lei complementar, que é onde tem as alíquotas, que muda a questão da pensão por morte, que muda as questões relacionadas ao IPSENG, o projeto de lei complementar 46 vai passar em 4 comissões.
Dessas 4 comissões, então, o projeto já passou em 2 comissões e agora está na comissão de trabalho. O prazo é interrompido no período de recesso, e foi importante ter esse período de recesso para a gente que está fazendo a luta contra a reforma. Foi importante, porque suspende o prazo de tramitação, retoma no início dos trabalhos, se eu não me engano, será 3 de agosto, né, quando no primeiro dia útil aí de agosto, e nós poderemos ter o projeto de lei complementar durante todo o mês de agosto, porque são 40 dias. Eu defendo que por 40 dias, a comissão possa discutir o projeto, possa ouvir mais as pessoas, enfim, que todo o tempo regimental seja utilizado. Depois, ainda tem mais uma comissão e plenário. Eu faço parte da trincheira de luta, Rogério, Neila, contra a reforma. Não é uma reforma possível, não é uma reforma aceitável, porque o governo está trocando o debate de uma reforma tributária, de pensar a receita do Estado, para tirar do salário dos servidores. Mas não é dos servidores que ganham 10, 20 mil, é da servidora que tem piso salarial de R$ 1.982. É dessa pessoa que o Estado vai retirar o dinheiro que ele está dizendo que vai economizar. Não tem números, não tem transparência, o governo não responde nada que a gente pergunta, não teve contraditório, porque sindicatos e governo não sentaram na mesma mesa ou no mesmo ambiente. Então, eu faço parte da luta e eu acho que é essa luta que tem que ser fortalecida. Minas Gerais não é obrigada a votar a reforma da Previdência, a única obrigação diz respeito à alíquota de contribuição, todo o restante foi uma opção política do governador, de atacar as mulheres aumentando a sua idade, de acabar com a aposentadoria específica das professoras, de acabar com a aposentadoria por invalidez. Foram opções políticas do governador. E não nos iludamos. No mês seguinte à aprovação da reforma da Previdência, o governo vai dizer que tem que vender mais alguma coisa, porque Minas Gerais continuará em crise. Aí no mês seguinte tem que vender outra coisa, para que tenha 13º salário. Então a conta nunca vai fechar, porque o caminho do governo é um caminho que não nos leva a discutir receita, a discutir tributação, a discutir a realidade do Estado, mas jogar nas costas dos servidores, que é esse o momento que nós estamos enfrentando, a conta para pagar. Também peço desculpas, Rogério, que eu me estendi, mas como você falou da oportunidade, a oportunidade que eu tenho também para explicar um pouco para as pessoas esse processo, né? São 2 proposições, e o que nos espera no início de agosto, né? Eu imagino que o governo vai ter pressa em aprovar, porque o tempo é o inimigo dele. Quanto mais tempo nós tivermos para debater, mais as pessoas compreenderão, e ao compreenderem, não é possível que quem compreende concorda com 40 anos de sala de aula para professora, não é? Então, é possível que a gente tenha aí uma pressão para acelerar, e nós precisamos fazer a pressão para não acelerar. Né? Não é momento, essa reforma não é uma reforma necessária para Minas Gerais, ela não resolverá os problemas que Minas Gerais precisa resolver, e ainda mais aproveitar do momento de pandemia para fazer uma votação de galerias vazias na Assembleia Legislativa. Paro por aqui, Neila. Então, é importantíssima essa explicação, Bia. É fundamental que todos os servidores públicos, as pensionistas, os pensionistas compreendam esse processo e, sobretudo, organizem, mantenham firme o processo de pressão sobre os parlamentares, de diálogo, de conversa, naquilo que for possível, porque, nesse tempo, até essa possibilidade da conversa, ela está muito limitada, né? Mas a gente viu que é possível fazer uma ação, como aconteceu ontem com o Fundeb, na Câmara Federal. É preciso que os servidores e as servidoras públicas de todas as categorias do Estado de Minas Gerais, as pensionistas, os pensionistas, eles compreendam que é possível derrotar essa reforma que só traz prejuízo para os trabalhadores, não resolve o problema da dívida do Estado, com pressão. Então, nós vamos ter que manter esse processo de organização, aprofundá-lo para poder vencermos, né?
Então, Rogério, o que você tem a nos dizer? Veja bem, Neila e Bia. A Bia levantou algumas questões que ontem, a lição de ontem, ela serve também para os servidores públicos aqui do Estado de Minas Gerais se mirem no exemplo de ontem. O primeiro é que não existe base de governo tão forte que seja capaz de enfrentar o povo unido. Essa foi uma lição. O Centrão recebe recurso, recebe emenda parlamentar, jurou fidelidade ao Bolsonaro. O Paulo Guedes, numa reunião que fez com os deputados que nos representavam para discutir o relatório da professora Dorinha, bateu na mesa e falou o seguinte: amanhã nós vamos testar a base, com toda a empáfia dele. E ele foi testar a base, na hora que viu, nós também testamos a base, e no final das contas, ele não tinha maioria que achou que tinha para impedir o Fundeb. E isso com mobilização pela internet. Quando nós pudermos voltar às ruas, e não vai demorar muito, nós vamos estar lotando as ruas, tanto contra os desmandos do governo Bolsonaro quanto do Zema, aí nós vamos ver que essa base não é tão sólida. Aliás, como dizia Marx, né, tudo que é sólido desmancha no ar. Então, a base do Bolsonaro ontem desmanchou no ar, com pressão da internet. Eles foram minguando e minguando. Então, essa é a primeira lição. A segunda, Bia, é que ontem o governo Bolsonaro apresentou, através também do Paulo Guedes, pelo amor de Deus, o Paulo Guedes podia ir embora, né? Outro dia ele ameaçou de novo que, se essa reforma não passar, ele vai embora. Aí nós começamos a fazer uma torcida gigantesca para ele ir embora. Seriam 2 vitórias. Não passar as reformas e ele ir embora. 2 vitórias estrondosas do povo brasileiro. Mas ontem ele entregou também a tal reforma tributária. O que isso tem a ver com tudo isso que a Bia colocou? É que agora o governo Zema tem que, no mínimo, esperar a reforma tributária nacional e fazer uma pressão para que a reforma tributária nacional ajude os estados e municípios. Só que o que foi entregue ontem pelo governo Bolsonaro é uma reforma, pessoal, que diminui o imposto dos bancos. Imagina, os bancos vão pagar menos impostos. E ele quer criar uma alíquota única e um novo imposto que a gente não sabe ainda o que é, mas em nenhum dos itens fala-se em dividir renda. Nenhum dos itens apresentados ontem taxa as grandes fortunas e nenhum taxa os lucros e os dividendos das grandes empresas nacionais e estrangeiras que exploram o Brasil do ponto de vista da nossa matéria-prima, incluindo as mineradoras. Nada disso foi incluído. O PT e a oposição têm uma proposta de reforma tributária que dá uma arrecadação suficiente para pagar o Fundeb, sustentar o SUS, taxando bancos, taxando grandes fortunas e taxando lucros e dividendos. Se a reforma tributária que passar for essa que divida a renda, municípios e estados terão também melhores condições para fazer com que a educação, a saúde e a segurança pública sejam melhor prestadas ao nosso povo, ao invés de retrair o número de professores, arrochar as escolas, arrochar o SUS, arrochar a segurança pública. Pelo contrário, nós teríamos condições de fazer com que, através da divisão de renda, a população carente tenha mais acesso aos instrumentos públicos. Então, depende da reforma tributária. Por exemplo, para Minas Gerais. Se o Zema quiser ajudar Minas Gerais mesmo, parece que ele não quer, ele quer ajudar os empresários amigos dele, ele podia fazer uma pressão para acabar a Lei Candir, que é aquela lei que existe até hoje, aliás, está na Constituição, e na Constituição ela fez com que as exportadoras, que exportam café, minério, soja, etc., não pagam imposto para os estados. Então, Minas Gerais perde um valor absurdo da Lei Candir. A reforma tributária entregue em Paulo Guedes não fala disso, Bia. Se nós terminarmos com a Lei Candir, Minas Gerais arrecada 7 a 10 bi ao ano a mais. O que significa que ele não precisa de tirar dinheiro do coitado do aposentado e da aposentada, que ganha aí R$2.000, R$2.500, uma professora aposentada, que vai ter que pagar uma alíquota enorme de aposentadoria, vai tirar dela e dele. Se nós taxarmos
a Vale, as grandes mineradoras, exportadores de café, ele não precisaria fazer isso. O problema, então, é de opção. Então, tem que esperar o que vai ser o debate da reforma tributária. Primeiro discute-se a reforma tributária. Onde vamos tirar os recursos para melhorar a vida do povo, e não o contrário, piorar a vida do povo para não cobrar imposto de rico. Então, essa é a inversão que precisa ser colocada. Então, essas duas lições que eu acho que nós temos que ter também do dia de ontem, né? A primeira dela, resgatando que essas bases do governo não são tão fortes igual eles pensam. E hoje o Bolsonaro fez um Twitter de manhã comemorando a vitória do Fundeb. Aí colocou o nome do Fundeb errado, porque não sabia nem o que era, tentando dizer que ele obteve vitória com a votação do Fundeb. Mas, sinceramente, todo o povo brasileiro acompanhou o que ele fez para destruir o nosso Fundeb, né? Então, foi uma vitória nossa, e eu digo estratégica, como eu comecei dizendo, porque ela garante a vida da escola pública. Se ele tivesse conseguido não permitir a votação do Fundeb, ou incluído aqueles pontos que retiravam do relatório da Dorin a sua essência, pessoal, ele tinha destruído a educação pública, e nós passaríamos a ter um outro tipo de educação no Brasil, que é aquela que existia antes da Constituição de 88, onde a escola pública não era para todos, não era universalizado as vagas para as escolas, e as pessoas tinham que ficar atrás de deputados, vereadores, para conseguir uma bolsa de estudo para tentar estudar, o que era para poucos. Imagina se nós voltássemos o Brasil lá para trás. E os maiores defensores deste retrocesso vieram da base do governo Bolsonaro e da base do governo do Zema, que é o tal do Partido Novo. E eu cheguei a dizer para um deputado dele: deputado, isso não tem nada de novo. Voucher é aquela antiga bolsa de estudo que existia antes do Fundef e antes do Fundeb. Vão andar para frente. Esse novo querer voltar ao país 50 anos atrás é uma tragédia. Infelizmente, é o pensamento do Zema, né? Ele pensa só para o capital, só para os empresários, e acha que o serviço público não vale nada. Termino aqui, Bia, para passar para você com uma observação que eu acho interessante. É impressionante como esses meninos mimados do Partido Novo, esses meninos que cresceram com Danoninho, cresceram, como se diz na gíria, criados pela avó, que nunca passaram por uma escola pública, nunca deram uma aula na escola pública, talvez não estudaram em escola pública, pode ter estudado em universidade pública depois de ter feito escola particular, como eles falam mal da escola pública. E como falam mal do SUS também, aqueles que nunca precisaram do SUS, mas que se sustentam nos planos de saúde privado. É porque querem destruir o que é público para dizer que o pobre que necessita daquilo que é público, que se dane, que se exploda. Porque desde que eles não paguem impostos, porque são ricos, o resto que se dane. Então, ficou muito claro nesse debate a necessidade da gente fortalecer o que é público. E nessa pandemia, onde nós já passamos de 80 mil mortos, onde o governo federal só aplicou dos recursos da pandemia 23%, ele não aplicou o resto dos recursos que o Congresso Nacional determinou que ele aplicasse para socorrer estados e municípios, e ele não faz, enfraquecendo mais o Sistema Único de Saúde. Então, essa lição ela está agora ficando mais clara. O povo sabe o que faz falta um Sistema Único de Saúde, e daqui a pouco vai saber mais ainda o que é uma escola pública e a necessidade dela. Aliás, eles já estão sabendo que as escolas particulares, nessa pandemia, estão, inclusive, falindo, e a necessidade da escola pública será ainda maior. Então, este debate nós vencemos ontem, falta vencer no Senado. Tudo bem, Bia, para suas considerações. Eu acho que a gente, então, tem alguns desafios, né? O primeiro é manter a mobilização e cobrar do Senado a rápida aprovação da PEC, e todos nós cobrarmos dos senadores mineiros quais serão seus posicionamentos. Eu acho que é um primeiro desafio.
O segundo é o fortalecimento do controle social para que os recursos do Fundeb tenham a destinação correta. Esse é um problema que a gente vive aqui em Minas Gerais. Todo mês tem o dinheiro na data, no início do mês, na primeira quinzena, os recursos vinculados do Fundeb, e o governo não faz a destinação a eles. Quando chega no final do ano, o governo faz uma mágica contábil que ele empenha um volume enorme de recursos, e aí não é só do Fundeb, mas de toda a manutenção e desenvolvimento do ensino, para se chegar aos 25%. Mas empenhar não significa que chegou na ponta. Aí no ano seguinte cancela o empenho e fica a maquiagem de que fez o investimento do dinheiro da educação, e o dinheiro da educação foi para outras finalidades. Então, eu acho que um desafio que nós temos nos parlamentos, Rogério, é constituir mecanismos que fortaleçam o controle social e a punição a gestores que façam essas práticas, que quando recebe o recurso do Fundeb, não dá a destinação imediata à educação, porque a importância da vinculação de recursos é chegar na ponta, é chegar onde tem que chegar. O Fundeb tem que chegar na escola. A escola significa o salário da professora, a carreira da professora, significa as condições do aluno, significa toda a materialidade da educação pública de qualidade. É isso que precisa acontecer. E quando isso não acontece, os gestores precisam ser responsabilizados. Eu acho que essa parte nós precisamos trabalhar para que nós tenhamos uma legislação que puna efetivamente e que tenhamos órgãos de controle social. Eu já denunciei ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado, a prática do governo de Minas, que não faz a destinação, quando recebe os recursos do Fundeb, à educação. Só depois faz, não faz todo o recurso recebido. Nós temos aí um levantamento de mais de R$ 1,5 bilhão do primeiro semestre, mas esses dados não são de todos os 6 meses, só do início do ano, de recursos do Fundeb que foram recebidos e não foram investidos em educação, fora o saldo do ano passado, que não foi devidamente investido. Eu acho que esse fica o nosso desafio. Em relação à reforma da Previdência, acho que o nosso desafio é dialogar com os deputados estaduais, cada região tem aí seu deputado majoritário, explicar para eles as consequências da reforma e conversar com a população, para que a população compreenda, né, o que pode acontecer com cada professora, com a técnica de enfermagem, com todos os servidores públicos do Estado, se essa reforma continuar a sua tramitação na Assembleia Legislativa. Eu acho que essa é a nossa tarefa para esse final ainda de julho, início de agosto, porque dessa questão também depende não avançar uma reforma administrativa. E também depende que o Estado não transforme o IPSENG no plano de saúde privado. Porque esse é o próximo passo, viu, pessoal? Depois de desmembrar, de desmontar o IPSENG, o próximo passo será a sua privatização. Como está na reforma da Previdência, e nós vamos aprofundar esse debate em agosto, a privatização da Previdência, né? A ideia de uma previdência com capitalização privada. Isso é gravíssimo, porque quem vai lucrar com isso é o sistema financeiro privado. Alguém lucra, né? E não tem que ter lucro, no caso da previdência, que é um direito de todo cidadão, de toda cidadã. Então, acho que as lutas são essas, né? Quero parabenizar pela luta e atuação, Rogério Corrêa, como deputado federal. Acho que essa legislatura tem uma característica, né, da bancada da educação. Isso faz muita falta, faz muita diferença, porque você pode ter, inclusive, o apoio de outros parlamentares, como foi o caso dessa votação, mas tem que ter quem puxe. Quem puxa é quem conhece a realidade, gente. Quem puxa é quem sabe das reais necessidades concretas de quem está numa sala de aula, sabe do que é uma carreira, sabe do que é um salário, sabe a falta que faz o recurso vinculado. Então, parabenizar por esse processo de articulação, agradecer a importante luta e votação na Câmara dos Deputados e renovar o nosso compromisso com a luta em defesa dos serviços públicos e em defesa dos servidores e das servidoras. Já estou me reorganizando para começar esse segundo semestre com muita disposição de luta, com tempo de obstrução necessário. Não tem... Agora que eu aprendi a fazer obstrução, Rogério, aprendi outro dia.
Agora que eu aprendi a usar aquele regimento interno a favor do povo, então estamos aí renovando o nosso compromisso com a luta contra a reforma da Previdência. É por isso que eu não apresentei emendas. Não quer dizer que eu não apresente. Eu só acho que quando você antecipa muito e começa a emendar, você vai contribuir para a tramitação, né? Acho que a primeira luta é impedir a reforma. Outras táticas vão sendo adotadas, e é claro que estarei à disposição para apresentar as emendas necessárias no momento oportuno, que não, na minha avaliação, não é. O momento agora é de impedir que essa reforma da Previdência avance. Então, deixo aqui meu abraço para a Neila, agradecer pela gentileza aí da mediação. É uma grande honra, né, ter um debate, uma conversa mediada pela Neila, que tem uma trajetória de luta belíssima na capital, de articulação, né, de organização de forças populares aí em defesa do povo belo-horizontino e do povo mineiro. Então, forte abraço e agradecer a todos que nos acompanharam. Aqui a gente costuma dizer, né, a sala ficou cheia o tempo todo aqui durante o nosso debate, à noite, né, no período do descanso das pessoas, e elas estão aqui conosco. É isso, Bia. Bem, Bia. Obrigada. Ô, Neila, e tem Oi, muita gente remetendo aqui, ó, lembrando que a Bia falou, tem muito volta Neila aqui, viu? A Neila falou aí na bancada da educação, faz falta mesmo, viu? A Bia está coordenando a bancada da educação na Assembleia Legislativa, presidenta da comissão. Muito tempo que a esquerda não presidia a Comissão de Educação. Aliás, eu não lembro de ter visto alguém do PT presidindo a Comissão de Educação nos 16 anos que eu fiquei lá. E agora a Bia está nos honrando com isso, fazendo um belíssimo trabalho, e mostra que nós não podemos deixar de ter em toda casa legislativa alguém que defenda a educação. Então, a Neila está aí também voltando, né, com a tarefa de ser candidata em Belo Horizonte, e para o pessoal que está no interior, não deixar de articular também nossas candidaturas da educação para a gente ter acesso às câmaras de vereadores, porque por lá também passa toda a educação municipal. Esse negócio do Partido Novo, que eles mais apostaram, era o voucher para a educação infantil. Eles estão pensando mesmo em privatizar a educação infantil. Estavam, né? Porque agora, com a vitória ontem, e se nós tivermos vitória no Senado, nós não vamos permitir. Mas o que eles miravam na educação infantil era privatizar a educação infantil e deixar um voucher de R$250, que provavelmente seriam para aquelas creches comunitárias que funcionavam antigamente, né, sem um respaldo real dos municípios. Então, retroceder muito e privatizar a educação infantil. Então, ontem a vitória para a educação infantil foi fundamental. Isso passa tudo pelo município. O ensino fundamental também. Então, foi, de fato, uma vitória nesse aspecto estratégico. E uma vitória da universalização da educação, da creche à universidade. E que resistência nós estamos tendo nas universidades, né? São aqueles estudantes que vieram das periferias, das cotas de negros, das cotas das populações mais carentes, que entraram na universidade, que agora nós não vamos sair. Vocês não vão acabar com a universidade agora, com o acesso que nós custamos a ter. Esse pessoal está se mobilizando, e é bonito, viu, quando eles se mobilizam, porque eles mobilizaram a sociedade em favor da educação. Então, está dando frutos, muitos frutos. Eu vi muita gente dizendo aqui, lembra que foi o Lula que começou isso. Eu não diria que começou, porque desde 88 a gente persegue isso com a nossa luta. Mas é uma vitória, sim, da estratégia do governo Lula, a partir de 2007, ter bancado o Fundeb, porque com isso nós colocamos na escola pública, da educação infantil até o ensino médio, passando pelos institutos federais, por educação de jovens e adultos, tudo isso entrou no Fundeb. Educação no campo, Pronera, tudo isso formou uma base consciente na sociedade. Por isso a ultradireita odeia a educação, eles odeiam a educação, né? Eles odeiam os professores, eles odeiam a educação. Esse vai Traum, que estava lá, Cruz Credo, e você vê alguns deputados destilando ódio.
é porque eles sabem que a educação é um instrumento fundamental para mudar as pessoas, e as pessoas conscientes mudam a sociedade, como dizia Paulo Freire. Vamos fazer uma homenagem aqui também aos nossos educadores, ao Paulo Freire, ao Darcy Ribeiro, de Montes Claros, foi a professora Raquel, que foi deputada federal, a autora da PEC, de Montes Claros, vamos lembrar de Darcy Ribeiro, e lembrar de Florestan Fernandes, né, que hoje faria 100 anos. Esse modelo de educação está fazendo a sociedade brasileira reagir ao bolsonarismo e não permitir que o fascismo e que o obscurantismo faça da sociedade brasileira refém deste modelo. É esse pessoal que consciente está reagindo e resistindo, né, Bia? Então está muito bonito esse movimento. E aqui em Minas Gerais tem tempo, sim, dos servidores se mobilizarem, arregimentar a população nossa, e a partir daí a gente, junto com a Bia, fazer com que tenhamos vitória também e que o Zema abaixe o tupete. Está muito tupetudo. Até hoje ele fica falando de governos anteriores e não faz absolutamente nada. Se ele quis ser governador, é para governar, não é para ficar com mimimi, se lamentando, não. Ele tem que explicar por que ele quis boicotar o Fundeb, por que ele não assinou a carta do governador, por que ele queria que o partido dele novo atrapalhasse o Fundo da Educação Básica, se Minas Gerais vai ganhar 1,5 bilhão a mais. Por que ele não quer esse dinheiro para a educação pública? Por que ele quer tirar dos servidores públicos? O Zema tem que se explicar. Ontem foi uma lição para ele também, viu, Bia? Rogério. Neila, me permita, é só registrar que eu estou, né, como presidente da Comissão de Educação, e o deputado Betão como vice-presidente, né, da comissão, também um colega parlamentar do campo sindical e também da bancada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e também lembrar a importância da articulação do nosso líder de bloco, né, deputado André Quintão, fez um processo muito importante nessa organização, né, da nossa atuação nas comissões permanentes, né? Então, acho que fazer essas referências aí, porque no parlamento a gente não anda só, a gente depende de ter um grupo com quem a gente pode contar, com quem a gente faz a luta, né? Parlamento é um lugar, não sei como é que você sobrevive com essa Câmara de Deputados, né? Parlamento é um lugar de muita solidão, então fazer referência aí àqueles e aquelas que caminham conosco, no caso, na Comissão de Educação e nosso bloco parlamentar. Bia, me permita, então, também fazer você colocou um ponto importante, lembrou, e só foi possível também com a unidade ontem da oposição, né? Além da bancada da educação, a unidade da oposição foi muito bonita. PT, PCdoB, PSOL, PSB, PDT, a Rede. Então, nós tivemos também uma bancada de frente de esquerda lá, que atuou também como frente de esquerda nos movimentos sociais. É um outro ensinamento. A gente precisa de, você disse bem, não andar só. No momento de governo obscurantista, ter uma frente de oposição progressista, né, com conteúdo de esquerda, é fundamental. E lá, a bancada foi muito aguerrida. E a bancada do PT está muito unificada também, tanto a bancada federal de Minas quanto do Brasil inteiro. Então, você viu que havia uma solidariedade lá muito grande entre nós, deputados e deputadas. E quanta deputada guerreira, né? Muita deputada guerreira que nós vimos ontem lá, e elas fazem a diferença. Então, foi muito importante a nossa vitória. Né? Como diz a Bia, diga lá, como diz a Bia, representatividade importa, a presença das mulheres na política é fundamental, não só porque nós somos a maioria da população, mas porque nós temos uma capacidade a ser colocada a serviço da população, e isso é fundamental. Então, agradecer, né, a vocês dois aí pela disposição de estar na luta permanentemente, lembrando de novo esses guerreiros que nos inspiraram, nos ensinaram muito com a sua trajetória, que foi Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, que
alguns dias atrás, né, foi também, nós comemoramos aí um tempo de existência de Anísio Teixeira, que é quem coloca as bases da educação que nós temos hoje, né? Fundamental. E para encerrar, então, eu queria deixar aqui uma fala do Florestan, que ele diz o seguinte: contra a intolerância dos ricos, a intransigência dos pobres. Não se deixe cooptar, não se deixe esmagar, lutar sempre. É o que vocês dois fazem no parlamento, são exemplo, e a gente, com certeza, vai seguir esse exemplo sempre. Grande abraço a você, a Bia, e a todos que nos assistiram, que também são lutadores, estão dispostos aí a garantir sempre a educação pública de qualidade, a garantir serviços públicos de qualidade, a garantir direitos. Tudo bem, Neila. Ontem, na bancada, Bia, no final, depois da vitória, hoje nós reunimos de manhã ainda, para poder fazer um balanço. E falta aprovar ainda a emenda constitucional no Senado, mas já tem uma disputa para ver como é que essa emenda constitucional vai chamar, qual nome nós damos a ela. Mas a bancada não conseguiu sair da encruzilhada, porque nome de Anísio Teixeira, lembrado agora, e Florestan Fernandes, é duro a gente ter que decidir, né? Quem sabe a gente não faz aí uma enquete para saber em quem, qual desses dois, pelo menos, a gente coloca o nome dessa emenda constitucional que ela for aprovada. São merecedores da nossa luta, né? Grande abraço a todos e todas. Obrigado. Parabéns, Bia, pelo seu trabalho lá. Ó. Muito orgulho. Um abraço. Até mais.